A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Gratidão ao Senhor Jesus o Cristo por mais uma live aqui na presença dEle, através do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Gratidão pela presença de todos vocês. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo, e ministrar 12 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante todas as nossas lives, de segunda a sexta, ao vivo, e aos finais de semana, com reprise no mesmo horário, 12 minutos antes das 8 horas da noite, você estará recebendo orações também todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, também de madrugada. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu nome e que você é membro das 100 ovelhas. E diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 630
milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais em dinheiro. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora, neste momento, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30, 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando todos os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir também às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos estar iniciando as nossas orações para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ali passando para vocês, lembrando que todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes dizimistas também recebem orações após essa live todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, porque você estará fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus, levando essa obra para muito mais vidas que estão necessitadas de ouvir uma palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de todas as portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, e nos blindando de todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, queimando e destruindo todo o mal em nossas vidas, para nos libertar e edificar cada um de nós e todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias, aleluia, Senhor Santíssimo, muitíssimo. Amém, Senhor Jesus, o Cristo. Agora estarei apresentando as minhas mãos para que o Espírito Santo de verdade continue a me usar e darmos início ao sorteio dos livros. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live e em cada lar, em cada ambiente, onde essa live for compartilhada. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nos blindando desde o alto de nossas cabeças até a planta dos nossos pés, queimando e destruindo todo o espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor meu muitíssimo. Amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus mais uma vez pela presença, por se fazer presente aqui através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e nos ajudar a fazer a mais uma live aqui do nosso Senhor Deus, na nossa igreja @sem-ovelhas, através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao primeiro livro sorteado, que lembrando que é uma meditação para todos nós. Perdão. Vamos aqui ao primeiro livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que se encontra aqui presente conosco. Livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, que possui 6 capítulos. Lembrando que é uma meditação para todos nós. 1 Timóteo, que possui 6 capítulos. Lembrando também a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos. Mas você deve ler o capítulo todo, porque é necessário você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, lendo todo o capítulo e meditando para que você traga anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para onde quer que você esteja lendo e meditando o livro e o capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao capítulo agora, 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2 é uma meditação para todos nós. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações
intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunhos que se deve ter por todos. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 2 do livro de 1 Timóteo está escrito assim: a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ler para todos vocês agora mais uma das nossas mais de 100 denúncias, no qual essa agora é a denúncia de número... É um novo desafio, na verdade, um novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. São elas as 7. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa ou na sua moradia por outra pessoa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 as afirmações. Prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Vamos estar dando início agora ao primeiro sorteio do primeiro rebanho. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro rebanho par sorteado... Primeiro rebanho par sorteado é o rebanho par de número 6 e rebanho 56, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 169 ao 176, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56. Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55. Salmos, capítulo 120, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 16 e rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 118, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66, Salmos, capítulo 118. Salmos, capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65, Salmos, capítulo 119, para a sua meditação. Agora vamos dar início às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual vocês todos devem pensar somente no seu pensamento, o número de 1 a 12, para no final desta live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. E o primeiro capítulo do livro de Salmos a ser ministrado agora, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do Senhor Jesus o Cristo. Eu sou somente um canal, um instrumento nas mãos do meu Senhor Deus. Salmos, capítulo 75, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos, capítulo 75, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim:
Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e ao outro exalta. Glórias e aleluias, louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Aqui neste capítulo 75 do livro de Salmos está escrito assim: Deus é juiz. Louvado seja e engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 36 e rebanho 86, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo no livro 40, que é o livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Eu vi ali o número 40, é o número do livro número 40, mas é 28 capítulos. Mateus capítulo, glórias e aleluia, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 19, Mateus capítulo 19, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 36 do rebanho 86, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 20, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 35 do rebanho 85, livro de Mateus capítulo 20 para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 38 e rebanho 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo no livro de Salmos, capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 38 e do rebanho 88, Salmos, capítulo 18, para a sua meditação. Salmos, capítulo 19, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 37 do rebanho 87, Salmos, capítulo 19, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o capítulo de número... Gratidão pela presença de todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos, capaz a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Salmos capítulo 43 é a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 43, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Salmos capítulo 43, do versículo 1 ao 5, pois possui somente 5 versículos. Está escrito assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 43 do livro de Salmos está escrito assim: desejos pelo santuário. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 2 e rebanho de número 52. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de Salmos, capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 do rebanho 52, mas somente o versículo 145 ao 152. 145 ao 152. E Salmos, capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Salmos, capítulo 121,
para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 18 e rebanho 68, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... livro 27, que é o livro de Daniel. 12 capítulos possui o livro de Daniel. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Daniel, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 do rebanho 68, Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 do rebanho 67, Daniel, capítulo 4, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo 65. Salmos, capítulo 65, é a nossa próxima ministração, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Salmos, capítulo 65, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos... Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 65 do livro de Salmos está escrito assim: ações de graças pelas bênçãos das searas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos estar agora apresentando para todos vocês, abençoados. Irei apresentar mais uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Lembre-se que essa live fica salva em algumas redes sociais, no @as_sem-ovelhas, e vocês poderão estar retornando à live, assistindo com calma e conferindo todos os livros e capítulos e confirmando a veracidade de todas as palavras do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que, se você quiser ofertar, ou através desse QR Code aqui, ou na descrição da live, ou no vídeo fixado no perfil. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 34 e rebanho 84, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, no livro de Salmos, capítulo 76, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e do rebanho 84, Salmos, capítulo 76. Salmos, capítulo 77, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 e do rebanho 83, Salmos, capítulo 77, para sua meditação. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Vamos agora, rebanho par sorteado, rebanho 44 e rebanho 94, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 23, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94, Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93, Salmos, capítulo 24, para a sua meditação. Agora voltamos mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o capítulo sorteado é o capítulo 117. Salmos, capítulo 117, é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Diz assim, no capítulo 117 do livro de Salmos, no qual possui somente 2 versículos. Está escrito assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvado seja, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 117 do livro de Salmos está escrito assim: todos os povos devem louvar ao Senhor. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 12 e rebanho de número 62, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 50, para quem escolheu ser parte do rebanho par 12 do rebanho 62, Salmos, capítulo 50. Salmos, capítulo 51, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11 do rebanho 61, Salmos, capítulo 51, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par de número 4 e rebanho 54, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, no livro de livro 53, 2 Tessalonicenses. 3 capítulos possui o livro de 2 Tessalonicenses. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 do rebanho 54, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 3 do rebanho 53, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 94.
Salmos capítulo 94 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, não esqueçam de se inscrever ou de nos seguir e estarão recebendo orações logo após essa live, todos os dias de madrugada. E todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes e todos os dizimistas também estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte também de madrugada. Lembrando que estamos ao vivo de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, no @as_sem-ovelhas, no qual aos finais de semana, no sábado e no domingo, é sorteado 2 lives que são ministradas durante a semana para estarem sendo reprisadas, ou seja, passadas novamente, a reprise, né? Para você estar assistindo no mesmo horário, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E você pode estar levando a presença do nosso Senhor Jesus o Cristo para onde quer que você esteja ou para onde você vá, mesmo agora nos finais de semana. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos agora à ministração, né? Salmos capítulo 94, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E assim o Senhor não vê. E dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 94 do livro de Salmos está escrito assim: apelo para a justiça de Deus. Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 8 e rebanho de número 58 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de Glórias e Aleluias, livro 7, que é o livro de Juízes. 21 capítulos possui o livro de Juízes. Vamos ver então qual vai ser o livro de Juízes, capítulo. Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Juízes, capítulo 13. Para quem escolheu ser parte do rebanho par, 8 do rebanho 58, o livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 14. Para quem escolheu ser parte do rebanho par, do rebanho ímpar, 7, e do rebanho 57, Juízes, capítulo 14, para a sua meditação. Par é o 13. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 14 e rebanho 64, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 14 do rebanho 64, mas somente o versículo 161 ao 168. 161 ao 168 do capítulo 119. Salmos, capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13 do rebanho 63. Salmos, capítulo 122, para a sua meditação. Agora vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos, capítulo 103. É a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 103, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.
O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Aqui, nesse Salmos, capítulo 103, está escrito assim: a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora irei apresentar mais uma mensagem, sendo que agora é da minha filha, que também é filha do apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e das nossas 12 igrejas virtuais. Anotem todos os livros e capítulos e confiram nas Escrituras Sagradas a veracidade de todas as palavras que estão sendo ditas aqui pela nossa filha para todos vocês. Prestem bastante atenção, por favor. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Muitíssimo amém, está dado o recado. Para ofertar, basta acessar esse QR Code aqui acima da minha cabeça, ou através do vídeo fixado no perfil, ou através... Esqueci. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluias.
na descrição da live e em outras redes sociais, ou o vídeo fixado no perfil. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 32 e rebanho 82, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro 44, que é o livro de Atos. 28 capítulos, isso? 28 capítulos no livro de Atos. Vamos ver então qual é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Atos capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82, livro de Atos capítulo 6. Atos capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Atos capítulo 7, para a sua meditação. Agora vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, 46 e rebanho 96, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 10, 2 Samuel. 24 capítulos possui o livro de 2 Samuel. Vamos ver então qual vai ser o capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 2 Samuel, capítulo 23, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 e do rebanho 96. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95. 2 Samuel, capítulo 24, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o capítulo sorteado aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade é o capítulo 95. Salmos capítulo 95, já ministramos o 94, agora vamos ao 95. Para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 95, e antes de ministrar, vamos a mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, todas elas são numeradas. Oração de número 8. Onde diz assim: glorioso Senhor, Salvador e Redentor de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço que haja as tuas alegrias e abundância chegando com essa ministração da tua santa palavra na vida das fiéis ovelhas desses 100 rebanhos do Senhor Jesus, na sua igreja virtual, _sem ovelhas. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, nos blindando de todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o que eu peço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimo, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, muitíssima gratidão ao Senhor Jesus o Cristo pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, se fazer presente aqui conosco em mais uma live da nossa igreja virtual, @sem ovelhas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estejam nos assistindo, pois estamos ao vivo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus o Cristo em todas as redes sociais, nas 7 principais. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro de Salmos, capítulo 95, do versículo 1 ao 7, das 12 ministrações aqui, que está escrito assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao teu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas
de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Glórias e aleluias, louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 95 do livro de Salmos está escrito assim: convite a louvar o Senhor. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado aqui, que é o rebanho par de número 20. Rebanho 20 e rebanho 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 113 ao 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20 e do rebanho 60. Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 123, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19, do rebanho 69. Salmos capítulo 123, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 26 e rebanho 76, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Glórias, aleluias. Salmos capítulo 69, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26, do rebanho 76. Salmos capítulo 69, para a sua meditação. Salmos capítulo 70, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75. Salmos capítulo 70, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 119, mas somente o versículo 17 ao 24. Salmos capítulo 119, do versículo 17 ao 24. Salmos capítulo 119, versículo 17 ao 7º versículo, que está escrito assim: Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, rebanho 24 e rebanho 74, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no livro 1 de Gênesis, que possui, vamos ver, 50 capítulos. Vamos ver então qual dos capítulos o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estará escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Lembrando a todos vocês, não esqueçam de curtir a nossa live e dar o seu joinha. Lembrando que aos finais de semana estamos de volta com 2 reprises. Uma no sábado e outra no domingo, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. No @as_sem-ovelhas. Aquele azinho com um círculo em volta, as_tracinho deitado 100 ovelhas. Então vamos ver livro 1 de Gênesis, 50 capítulos. Vamos ver qual vai ser o escolhido aqui para a meditação dos rebanhos sorteados. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho par 24 do rebanho 74, livro de Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 23 do rebanho 73, livro de Gênesis, capítulo 11, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 40 e rebanho 90, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias, livro 29 de Joel.
3 capítulos possui o livro de Joel. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias, gratidão ao Senhor, o Espírito Santo de verdade que se faz presente aqui conosco. Joel, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90. Livro de Joel, capítulo 2, para a sua meditação. Joel, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 39, do rebanho 89. Livro de Joel, capítulo 3, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. E o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo 119, mas do versículo 33 ao 40. 33 ao 40 do capítulo 119, que está escrito assim. Do 33 ao 7º, ao 7º versículo, que está escrito assim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 28 e rebanho 78. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 2, que é o livro de Êxodo. 40. Êxodo também, 40 capítulos. Livro de Êxodo, que possui 40 capítulos, estarão meditando no capítulo, glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Êxodo, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho par 28 do rebanho 78, livro de Êxodo, capítulo 8, para a sua meditação. Êxodo, capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27 do rebanho 77, livro de Êxodo, capítulo 9, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 48 e rebanho 98, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, do livro de Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro 22, que é o livro de Cantares. 8. Possui 8 capítulos o livro de Cantares. Vamos ver então qual vai ser o capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Cantares, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 do rebanho 98. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47 do rebanho 97. Livro de Cantares, capítulo 3, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. Salmos, capítulo 147, é a nossa próxima ministração. Escolha no seu pensamento aí o número de 1 a 12 e no final dessa live receba um capítulo do livro de Salmos para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus fale profundamente ao seu coração. Salmos, capítulo 147, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes
e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 147 do livro de Salmos está escrito assim: louvor ao Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 10 e rebanho par 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 75, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos capítulo 75. Salmos capítulo 76, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 e do rebanho 59, Salmos capítulo 76, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 30 e rebanho 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 21, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, Salmos capítulo 21. Salmos capítulo 22, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29 do rebanho 79, Salmos capítulo 22, para a sua meditação. Vamos agora às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o capítulo 44. Salmos capítulo 44 é a nossa próxima ministração. Escolha o número de 1 a 12 e no final receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 44, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desaposaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e os pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 44 do livro de Salmos está escrito assim: apelo ao auxílio divino. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 50 e rebanho 100. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 135, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100, Salmos capítulo 135. Salmos capítulo 136, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49 do rebanho 99, Salmos capítulo 136, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 22 e rebanho 72, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, no livro de Salmos, capítulo 114, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 e do rebanho 72, Salmos, capítulo 114. Salmos, capítulo 115, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos, capítulo 115, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual essa é a 12ª e última ministração das 12 ministrações aqui do livro de Salmos. E a 12ª e última ministração é o capítulo 119, do versículo 1 ao 8. 119, do versículo 1 ao 8. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 119, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: bem-aventurados os
irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e os buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 42 e rebanho 92. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Aleluia. Livro 46, 1 Coríntios. 16 capítulos possui o livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91. 1 Coríntios, capítulo 15, para a sua meditação. Agora vamos dar início ao sorteio das 12 ministrações, no qual eu pedi que todos vocês meditassem somente no seu pensamento, um número de 1 a 12, para agora no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma meditação para todos vocês. Uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que estamos ao vivo de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, e no sábado e no domingo, 12 minutos antes das 8 horas da noite, com reprises de 2 lives que são sorteadas durante a semana, de segunda a sexta, para serem repetidas no sábado e no domingo, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E você vai ter a palavra confirmada ali do Senhor Deus que você receber durante a semana. Vamos agora ao sorteio das 12 ministrações. Pense no número de 1 a 12, somente no seu pensamento. Lembrando que o primeiro livro sorteado, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, é uma palavra revelada para todos nós meditarmos. E para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 4, Salmos capítulo 75 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 8, Salmos capítulo 43 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, Salmos capítulo 65 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, Salmos capítulo 117 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, Salmos capítulo 94 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, Salmos capítulo 103 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, Salmos capítulo 95 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 17 ao 24. 17 ao 24 do capítulo 119 é a palavra revelada para a meditação de quem pensou no número 11. Para quem pensou no número 6, Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 33 ao 40 do capítulo 119 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou
número 12. Salmos, capítulo 147, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 7, Salmos, capítulo 44, é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 2, Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 1 ao 8 é a palavra revelada para a sua meditação. E atenção, muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare abaixo nos comentários, escrevendo assim: eu, diga o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, e faça essa leitura em voz alta. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que está escrito assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continuando a oração em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E volte na próxima live, confessando ao vivo, porque para que se cumpra como está escrito no livro de Mateus, capítulo 12, que o Senhor Jesus, o Cristo, disse... Mateus, capítulo 10. A produção está me corrigindo aqui. 12 é o que eu acabei de ler. Confessai o Senhor Jesus, o Cristo, diante do homem. Porque todo aquele que me confessar diante do homem, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. E todo aquele que não me confessar diante do homem, eu também não confessarei ele diante de meu Pai que está no céu. Mateus, capítulo 10. Leiam lá e meditem também. Tudo para a mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos agora aqui a uma leitura para todos vocês. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações para receber 200 milhões de reais em dinheiro. São elas 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 4. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações
serão ouvidas. Examinem o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e receber as boas promessas. E receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde manhã, tarde, noite e madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receba orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Também serve para você ofertar. E também através desse QR Code aqui. E lembrando de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias já apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando também a todos vocês que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, às oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão conosco até aqui, vocês que chegaram depois também, muitíssima gratidão. Fiquem todos na paz e na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live. Meu muitíssimo amém e meu muitíssima gratidão a todos.